aqui no canal do YouTube da Comunicons. Comunicons News começa lembrando você que a Conscius, a Associação Internacional de Consciencioterapia Interassistencial, promove nos dias de 11 e 18 de julho o curso Consim Cobaia. O curso tem como características o ambiente de interconfiança utilizado para a autoexposição, o despojamento para a interassistência, dar e receber feedback e a aceleração evolutiva através da criticidade sadia. O curso acontece na sede do CAEC e você pode obter mais informações pelo telefone código de área 45 3525 2652. Eu lembro você que é nos dias 11 e 18 de julho que acontece o Consim Cobaia. E nós recebemos aqui o nosso colega Mauri Pontieri. Olá, Mauri, mais uma vez, bem-vindo ao Comunicons News. Tudo bom? Tudo ótimo. Estamos em casa hoje. Hoje sim, vamos falar de algo super importante, o EM. Quem já acompanha e sabe da Conscienciologia, o pessoal da CCCI, sabe muito e às vezes tem muitas dúvidas sobre EM. Aquilo que o professor Valdo fala realmente sobre extraterrestre. Quem é esta consciência? Exato. Vamos começar pelas duas letras, EM. Da onde vem o E, da onde vem o E? EM, né, como várias consciências, né, que o professor Valdo acabou tendo contato, ele batizou essas consciências, né, porque elas não se apresentavam com o nome, então ele, depois de um certo tempo, ele acabou cunhando esse nome, né, então chamou seriam as abreviações de Extraterrestrial Mentor, né, então, o mentor extraterrestre. Né. Agora, então, quem foi quem é EM? EM, na verdade, foi uma consciência extrafísica com quem o professor Valdo teve contato no final da década de 40, quando ele trabalhava, né, ele estava lá em Uberaba e fazia trabalhos assistenciais lá no contexto do espiritismo. E uma das consciências, uma vez que apareceu por lá, trazida por amparadura, havia na verdade um grande afluxo de consciências lá para os trabalhos assistenciais. Diversos né? planetas. Não, de diversas procedências, desse planeta mesmo, mas diversas procedências, diversas culturas, né? Então imagina, era uma coisa multicultural ali, né? As consciências de várias aparências e tudo mais. E uma delas, uma vez chegou, trazida pelos amparadores, e foi ficando mais permanentemente, né? E aquela consciência chamava atenção porque ela tinha um paravisual um pouco diferente, um pouco distinto, mostrando que não era daqui, não era desse planeta, né? Então ele tinha essa característica, foi ficando, e aí depois o professor pôde perceber que na realidade ele ia ficar numa condição mais permanente de adaptação à condição terrestre, porque ele viria a ressomar em breve, né, aqui no planeta. Que aparência tinha? Ele tinha uma aparência humanoide, né? O formato era humanoide, mas assim, só que tinha traços diferentes, o olho era muito diferente, muito grande, né? O tórax também era desproporcional, né? Então ele tinha, quem viu ou teve a parapercepção dessa consciência, comparava a uma espécie de um lagartão, né? Seja pelo processo das escamas, né? Que parecia ser escama na pele, não era esverdeado, isso a gente já perguntou, né? Nos trabalhos de pesquisa aí. Mas, vamos dizer assim, a analogia que se faz era um reptiliano, vamos dizer assim, e a característica era meio anfíbia. Parece que tudo indicava que ele tinha uma afinidade muito grande com água, com o processo de água, de oceanos, né, lagos, e que o planeta do qual ele vinha era um planeta aquático, né? Então daí essa característica. Só que isso num primeiro momento, porque ao longo do processo de adaptação à condição terrestre, ele foi, vamos dizer assim, humanizando-se. Então o psicossoma foi ganhando contornos mais humanos, né? Então, do momento que ele apareceu lá em 1947, aos últimos contatos, né? Aos últimos, vamos dizer assim, trabalhos que foram realizados junto ao professor Valdo, já no final da década de 90, 1999, por aí, ele foi se moldando. Ele foi já adaptando, então ele foi ficando cada vez mais com uma fisionomia, o aspecto geral mais terrestre, a proporção também mais humana, né?
e mais voltada aqui à Você terrestre. falou 1990, então o professor Valdo conviveu com eles 50 anos? Mais de 50 anos. mais de 50 anos, exatamente. Porque você fez uma série de entrevistas com o professor Valdo, então você tem conhecimento... Durante pelo menos um ano a gente teve entrevistando ele numa base assim, regular. Sobre M. Especificamente sobre M, em função de uma obra que nós estamos escrevendo, justamente é uma espécie de um livro-reportagem a respeito de toda essa convivência, esse processo aí, que tem um nome técnico, né? É o que a gente chama de pré-maternologia, ou seja, o estudo da condição da pré-mãe, né? O professor Valdo atuou junto a essa consciência extrafísica na condição de pré-mãe, ou seja... Até há um verbete sobre isso. Exatamente, Tudo isso aí, na verdade, já está... Foi lançada a base do estudo, né? Mas ainda não foi aprofundado. Mas nesses 50 anos, então, vamos começar do início desse processo de familiarização. Nessas entrevistas que você teve com o professor Valdo, que mais chamou a atenção, vamos começar desde os anos 40. Foi chegando, foi se aproximando, viram que realmente o M ia ficar aqui no planeta Terra. E o professor Valdo iria trabalhar nele nesse sentido da adaptação parafisiológica. Né? Então, esse processo de transformação, de adaptação, para que a ressoma dele pudesse ser mais bem sucedida, acabou ficando a cargo do professor Valdo por todas as características que o professor Valdo tinha, né? De consciencialidade, de parapsiquismo. Né? Ele foi escolhido para essa função pela condição que ele poderia oferecer, né? Vamos dizer assim, de sucesso de todo o experimento. Né? Na verdade, um experimento, ou até onde se sabe, isso é uma condição inédita. Né? Anteriormente não se viu na história do parapsiquismo um processo desse assim, de pré-maternologia. Né? Então, ao que tudo indica, lógico que pesquisas são necessárias para a gente aprofundar, mas ao que tudo indica é uma situação, se não é inédita, é das pioneiras, né? Nesse processo de adaptação aí. E pela primeira vez se falando abertamente também, né, sobre sim, esse processo. Veja, isso é importante a gente enfatizar aqui e até falar. Né? Muita gente vai, até pela temática, nós estamos trabalhando dentro do paradigma consciencial, né? Então é um estudo avançado, mesmo dentro da conscienciologia, é um estudo avançado porque se insere dentro da extraterrestriologia, uma subdisciplina científica que está dentro da conscienciologia, dentro do paradigma consciencial. Então, é avançado ainda, nós está se lançando as bases, é muito recente que essa disciplina foi proposta até na própria enciclopédia da conscienciologia pelo professor Valdo. Né? Então, os estudos estão iniciando, nós estamos começando a fazer um estudo mais detalhado, uma análise, junto até com o professor, né? E vai gerar um livro inicial dentro da disciplina da extraterrestriologia, que é o estudo aí desse processo da pré-maternologia, né, desse processo da pré-mãe. E, então, tudo isso, para quem está de fora observando, pode parecer ficção científica, pode parecer ufologia, mas não é nada disso. Né? A extraterrestriologia, na verdade, ela é um grande divisor de águas em relação a essas abordagens anteriores, porque você tem muito mito, você tem muita fabulação, você tem muita... situações onde entra processo de crença, entra processo de contaminação, com processos patológicos, né? Então, a temática da inteligência extraterrestre, infelizmente, é muito contaminada. E a extraterrestriologia vem justamente para utilizar a parapercepciologia, o parapsiquismo lúcido, o discernimento, para investigar essas situações e apresentar a condição da cognição direta, diferente do que você fazer uma pesquisa de segunda mão, com base em relatos, com base em evidências, muitas vezes só intrafísicas e tudo mais. Então você vai entrar diretamente em contato com essas consciências através da cognição parapsíquica, né? Paracognição. Ao longo dessas entrevistas, desse contato, o que mais chamou a atenção em termos de experiências, o professor Valdo atuando realmente como pré-mãe do EM, o que foi importante que te chamou a atenção? Dessa familiarização com o nosso modo de vida terráqueo. Veja, muitas coisas, né? Então tudo era praticamente novo, né? Para o EM, ele estava numa condição que ele
ele teve uma preparação prévia, né? Fez um curso aí intermissivo pré-ressomático, onde foi uma espécie de uma tutoria, não foi nenhum curso tradicional. Os amparadores que estavam acompanhando o processo praticamente fizeram uma tutoria com ele, então trouxeram ele e trabalharam com ele de uma maneira bem individualizada. E depois que ele teve aquela preparação, ele então foi colocado para acompanhar o professor Valdo. E inclusive o que chama muita atenção é a condição de inicialmente haver muita dificuldade no processo de acoplamento, né, parapsíquico da consciência extraterrestre com o professor Valdo, nesse caso aí o sensitivo ou parapsíquico que estava a cargo de ajudar nesse processo de aculturação e adaptação parafisiológica, né? Então, o professor Valdo conta, por exemplo, que era muito difícil, às vezes, até ele fazer o processo da psicofonia, né? Vamos dizer, o psicossoma dele não encaixava, né? Não tinha uma perfeição para poder haver o processo parapsíquico, inclusive de incorporação e tudo mais. Então ele conta que era muito difícil para o EM utilizar, né, dentro do processo da incorporação, o veículo, o soma do professor Valdo. Isso a princípio, né? Então era até uma coisa simples como uma psicofonia, falar era complicado. Mas com o tempo houve essa adaptação e depois de um tempo ele já estava, né, de alguns anos, ele já estava bem à vontade e aí podia se manifestar, podia andar, podia... Então ele aí passou a entrar na condição de experimentar este planeta e esta dimensão através do professor Valdo. Né? Isso tem muitas situações que ele nos conta, né? Isso aí vai estar depois a gente, ao longo aqui da websérie que vai ter, que a gente vai falar do EM, né? Estamos preparando já, e depois no livro com detalhes, né? Várias situações, né? Dele ir nadar no mar, dele andar na praia, ele incorporado no professor Valdo, né? Ir até um bloco de carnaval, né? Então tem várias situações que é o extraterrestre através do sensitivo, do parapsíquico humano, experimentando esse planeta e essa dimensão para se adaptar e poder renascer, poder ressomar aqui numa condição melhor, né? Então tem várias situações interessantes assim. Mas essa inicial de que ele não conseguia sequer falar e depois foi adquirindo uma proficiência, foi adquirindo uma facilidade, isso chama bastante atenção, né? Respondendo a tua pergunta. Foi uma época de adaptação para os dois. Experiência em que os dois ganharam. Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. Para os dois lados, né? Então o Valdo também, né, teve várias situações onde o M... Veja, apesar de ter acontecido uma via de mão dupla aí, né, o aprendizado sempre foi maior para a consciência extraterrestre, porque esse era o trabalho. Então algumas vezes até o professor tem um espírito inquieto, curioso, investigativo, né, pesquisador, e às vezes ele queria até saber mais e aprofundar na realidade extraterrestre do EM. Mas às vezes os amparadores até refreavam aquele índio. Mas dá para saber, por exemplo, de conseguir descobrir? Ele falava assim, ó, é melhor você não mexer com ele, não vai muito aprofundar, porque senão isso, qual que é a lógica? Isso evocaria a situação pregressa do EM, que era justamente o que ele estava querendo se afastar para entrar na nova condição. Mas né? o que houve com o mundo do EM? Isso foi então, descobrir? Isso aí, assim, não em detalhes, mas o que o EM contava, né, e até o que o professor Valdo teve algumas vivências lá que acabaram demonstrando, é que o planeta do EM entrou num processo de destruição física mesmo. Né? Então, houve lá um cataclisma qualquer e que aquela civilização da qual o EM fazia parte, acabou sendo destruída. E aí aquelas consciências naquela época ficaram sem um planeta de referência para a evolução delas. Então elas ficaram numa condição de vagar, né? E pelo fato, né, pela condição do nosso planeta, em termos da nossa consciencialidade, estar num nível próximo da consciencialidade daquela civilização, daqueles seres lá, eles acabaram sendo houve a indicação para que eles começassem a ressomar aqui.
Alguns daqueles seres ressomaram sem essa adaptação, sem vamos dizer, essa preparação, e acabaram não tendo um bom resultado, acabaram tendo problemas. Mas as consequências, o que Então, você poderia observar professor nessas Valdo, tentativas de ressoma? Na AG teve uma projeção uma vez que eles estavam em algum local e viram uma pessoa dessa na rua, né, assim, com problemas mentais, que se observa às vezes nas grandes cidades, pessoas assim, homeless, né, que o pessoal chama assim, e na rua e com problemas mentais lá e falando, e o EM apontou e falou, aquele ali é um companheiro meu que procurou fazer a ressoma de maneira mais brusca e não teve bom resultado, acabou tendo problema até em nível psiquiátrico, né, nível assim de adaptação aí vamos dizer, do aparato mental, né, vamos dizer assim. Então, essa, por exemplo, é uma das situações que ele descreve. Né? Você está escrevendo um livro, né? Nós já falamos sobre EM. Sim. Você vai abordar todas essas questões e a ressoma do EM. Isso, então, durante muito tempo ele ficou com o professor Valdo, acompanhava nos trabalhos assistenciais, nas viagens, né? Então, isso aí tem muito detalhe, muita coisa que a gente quer capturar e colocar no livro dentro do possível, dentro do que o professor Valdo pôde lembrar e pôde colocar para a gente, né? A gente procurou explorar bastante. As coisas também que ele conseguiu extrair também da realidade do EM, né? Que, claro, a gente tem muito mais curiosidade. Como é que era aquela civilização do EM, o que eles faziam, né? Onde é que ficava e tal, mas nem tudo isso tem resposta, né? Então a gente perguntava, o professor Valdo falou, isso a gente não sabia, porque justamente existia lá vamos dizer, um ponto a partir do qual não dava para entrar muito naquela... E um objetivo assistencial que é acolher o EM e os seus da civilização dele aqui, né? E se você ficar evocando muito aquela situação, acaba prejudicando esse próprio trabalho. Então, o professor Valdo não entrava dentro do que era possível. Às vezes, também isso aí ele narra, o EM dava uma palha de alguma coisa, a respeito, por exemplo, da parafisiologia dele, da visão. Ele conta de uma experiência, né, que ele emprestou a visão dele para o professor Valdo, e o professor Valdo pôde ver como a visão dele era muito mais avançada do que a nossa, por exemplo, que era capaz de ver no processo microscópico, né, ver o processo também tanto o processo né, de chegar à visão telescópica, microscópica, e como o processo também, agora me falhou a palavra, perspectiva, né? A perspectiva que era totalmente diferente, a nossa visão em perspectiva era muito diferente da visão em perspectiva do EM, né? Então tudo isso aí ele coloca, né, como experiências aí, como informações bastante interessantes aí sobre esse caso aí. Pois é. E o EM realmente ressomou na Finlândia? O professor Valdo ele fez uma projeção onde ele viu a princípio os pais queriam acolher, né, essa nova consciência, né, humana, agora já humana, né, e tudo indica pelo local que ele observou e pela característica dos pais, que iam ser seres humanos maiores, né, então eles tinham aproximadamente 2 metros de altura, tipo nórdico, então tudo indica que era na Finlândia. Na Finlândia. Por isso essa região geográfica. Isso, é na Finlândia que ele está hoje. E deve ter, um pré-adolescente entre os 14, 15 anos aí, né? Está nessa faixa etária, aí, hoje em 2013. Um pouquinho menos, talvez 14 anos, né? Também se comenta que a mãe do professor Valdo, nessa existência, estaria ressomando, ou já ressomou lá na Finlândia. Também, existe essa... Mas o que tudo indica... não tem uma ligação direta uma coisa com a outra, né? Mas é tudo também para ir para a gente investigar. Você foi ufólogo desde a juventude, mano? Na verdade, eu fui ufólogo na juventude, né? Hoje eu estou trabalhando dentro dessa condição da extraterrestriologia, mas na juventude mesmo eu já me desencantei um pouco com o processo da ufologia, porque eu via que, apesar de eu saber que tinha muitas informações e que eu mesmo tinha uma busca a respeito das informações a respeito do fenômeno, né, dos objetos não identificados, eu percebia que era muita coisa inconclusiva, muita besteira, que o pessoal, né, tinha também outros processos que contaminavam, como o processo de seitas, processo de idolatria,
a condição do... E poucos ufólogos trabalhavam de maneira séria. E mesmo esses poucos que trabalhavam de maneira séria, ficavam muitas vezes no verniz do fenômeno, na superfície do fenômeno, e não aprofundavam em que aquilo poderia ser importante ou útil para a evolução, né? Então, sim, ok, vamos filtrar, né? Que de 100% dos fenômenos ufológicos que você supostamente sejam ufológicos, você tire 95% dos casos tem alguma explicação que não se remeta à tecnologia ou a inteligências extraterrestres, que seja e 5% seja sem explicação. Mesmo esses 5%, né, o que isso leva? O que isso aí tem de importante para nós? O que isso nos traz? A interpretação desses fenômenos nos traz, além do simples fato de a gente chegar à conclusão de que nós não estamos sozinhos no universo, né? Mas é inconclusivo, né? Então, e esses 5% também estão contaminados. Dentro desses 5% não dá para saber, porque tem várias hipóteses ufológicas, né? Tem as hipóteses paraterrestres, que eles viriam de outras realidades, essa tecnologia viria de outra realidade paralela, hipóteses ultraterrestres, né? Que eles viriam de outros sistemas, de outras galáxias que dominariam uma tecnologia, enfim, hipóteses há muitas, mas também nada conclusivo, e o que é pior, assim, as pessoas ficam muito discutindo se há ou não há o fenômeno e acabam esquecendo às vezes de discutir o que isso, né, nos acrescenta enquanto seres humanos, né? E isso era o maior meu interesse e acabei então indo procurar alguma coisa que pudesse trabalhar nesse sentido, sem deixar nunca de acompanhar tudo que se passava nessa área aí, né? Acompanhava, mas não me dedicava mais como me dediquei, que eu tive um centro de pesquisas nessa área, editava boletim, né? Então tive um envolvimento mais sério com isso, mas depois, né, entrei na faculdade de jornalismo, comecei a trabalhar aí, fui absorvido e aí também meus interesses mudaram para o foco não de procurar no exterior aquilo que pode me dar as respostas, mas procurar internamente, né, que é o caminho da autopesquisa, que depois veio a desembocar na conscienciologia. Né? E quais os E aí agora é o retorno, né? É a espiral, né? Então a conscienciologia me levou novamente ao processo extraterrestre, só que agora eu revisito, porque é o estudo da autoconsciência, mas de âmbito cósmico, ou seja, eu ao estudar uma consciência extraterrestre, eu vou ter por contraste de ver o seguinte, o que é que ela tem em comum comigo? Dentro do paradigma consciencial. Você já exatamente. O que a consciência extraterrestre tem em comum comigo? O que são elementos só planetários, culturais, biológicos, e o que não? É mais permanente, é mais aprofundado, é mais característico. E a interação, como é? Né? O que eu posso interagir com uma consciência, por exemplo, que não tenha tido nunca contato com a humanidade, né? Como é que eu vou interagir? Quais são os meus valores? Quais são as minhas energias? Quais são as energias daquela consciência? Como que vai ser essa interação? Então isso é muito rico. E isso, através da autopesquisa, da parapercepciologia, está acessível, não é só para mim, é para qualquer pessoa. Né? Então qualquer pessoa pode ter contato com com consciências vindas de outros planetas, seja para estudar, seja por transmigrações planetárias, interplanetárias, seja por qualquer que seja a razão, né? Ou mesmo você pode ser um para-excursionista, você pode participar de uma excursão extrafísica que vá visitar outros planetas e conhecer, por exemplo, né? Visitar através da experiência fora do corpo, através da projeção consciente. Isso é, por exemplo, atividade de cursos intermissivos aí, né? Entre uma vida e outra, você tem cursos intermissivos onde você pode, por exemplo, fazer uma excursão dessa. Então, como vai ser essa condição? Esses são temas de estudo da extraterrestriologia. E os links da conscienciologia com vidas em outros planetas? É o tal caso. São consciências são consciências, alguns casos consciências extrafísicas, em outros casos consciências projetadas. Então, para o conscienciólogo, são consciências passíveis de pesquisa, passíveis de estudo, assim como nós também, né? Então,
é a autopesquisa, o contexto é de autopesquisa, mas eu me interesso também pela outra consciência e pela interação entre as duas. Então, está dentro da Conscienciologia. Né? Tem assistência aí? Tem muitas, aliás, é um dos fundamentos do paradigma consciencial, né? É a assistencialidade, é a cosmoética, né? Então, tudo isso aí é regido, o maxifraternismo, tudo isso aí é regido pelo processo aí da assistencialidade, da evolução, da evolutividade. Então, são princípios até onde a gente reconhece que são válidos no cosmos, né? Então, é isso que a gente quer trabalhar. Além da cosmovisiologia, né? Ou seja, você vai adquirir uma visão muito mais ampla do que só aquela visão bairrista, planetária, aquela visão, né, muitas vezes só da sua cultura, do seu clã, né? Então vai sair lá do seu quintal e você forçosamente vai ter que começar a enxergar de uma maneira mais ampla, né? Então é o processo que a gente chama da cosmovisão, ou da cosmovisiologia. Onde a globalização vira coisa Fica pequenininha, né? Fica pequena, porque o negócio agora... Você vê, a gente vive até intrafisicamente, né? Se você for considerar só o processo intrafísico, a gente vive uma época muito pujante nesse sentido, porque hoje em dia você já passou dos 900 planetas que já foram confirmados fora do sistema solar. Então, há poucos anos atrás, provavelmente na época nossa escolar, né, a gente só sabia da existência dos planetas do sistema solar, que a gente já aprendia agora. Agora, você tem pelo menos 900 outros confirmados. E a cada dia você tem confirmação de novos planetas, alguns inclusive próximos, né? Já descobriram planetas aqui no sistema estelar mais próximo de Alpha Centauri, né? No sistema de Alpha Centauri já tem planeta lá. Então, quer dizer, é uma realidade muito mais comum, ordinária no universo de planetas, em sistemas estelares, do que a gente possa imaginar. Que possa imaginar. Agora, a partir daí, você imaginar que possa haver vida também, e possa haver vida inteligente, tudo isso aí, então, aumenta muito as chances e as possibilidades. Agora, tudo isso é do processo ainda filosófico, porque a gente não tem ainda confirmação de vida extraterrestre do ponto de vista intrafísico. Ainda não houve uma confirmação. Porém, para quem tem interesse de trabalhar isso num nível do parapsiquismo, da parapercepciologia, essa discussão se existe ou não existe fica totalmente secundária, porque você vai ter cognição direta, você vai ter própria experiência. A experiência própria, e não precisa acreditar no que eu estou falando, a gente está aqui sobre o princípio, sobre a égide do princípio da descrença, né? Tenha as suas próprias experiências e verifique. Então você não vai precisar acreditar em vida extraterrestre. Acreditar em vida extraterrestre está desatualizado. Né? Por quê? Porque você já tem condição de comprovar. Você vai interagir, você vai ver, você vai observar, vai conversar com outros pesquisadores, outras pessoas, vai comprovar as suas experiências através do confronto com outras pessoas que tiveram experiência semelhante, vai poder se deslocar para outros planetas e ver outras civilizações, né? E isso não é ficção científica, isso é uma realidade que está acessível a quem investir no seu próprio parapsiquismo. Essa experiência com o professor Waldo já rendeu um verbete, então é a pré-mãe. Né? Isso. Já rendeu um livro. Vai render filme? Pode render, pode? Pode render filme, se bem que assim, dentro do âmbito da Conscienciologia, a gente imagina, e eu espero sinceramente que renda primeiro um documentário, porque trata-se disso, de realidade. Né? Por que eu digo isso? Porque se você for partir... O documentário já trata realmente... O documentário trata de fenômenos reais, e isso é real, apesar de ser transcendente, apesar de ser extrafísico. Né? Lida com fenômenos subjetivos, extrafísicos e outros, objetivos extrafisicamente, mas subjetivos do ponto de vista da percepção, da parapercepção. Então eu espero que renda documentários. Agora, vai render também filmes de ficção envolvendo essas realidades? Pode envolver, mas é aquele tal negócio, é a ficção. Né? A ficção científica, muitas vezes, ela antecipa algumas coisas. E a gente espera que antecipe também até
o protocolo. E sai, o problema da ficção científica é que tem a temática do extraterrestre também é contaminado. O extraterrestre é o perturbado, é o invasor, né? É aquele que está entrando aqui no planeta para dominar tudo, para destruir tudo, para subjugar a humanidade. Então é só patologia. É difícil você ver um filme. Tem, né? Vamos fazer aí justiça. Spielberg tentou algumas vezes o ET, mostrar, né? Mas aí é uma bola fora e uma bola dentro. Aí ele mostrou o ET e depois ele fez a Guerra dos Mundos. Né? Então tem as duas coisas. Né? Então a pessoa ela tem que ter fez Cocum e depois fez aquela outra do invasor do trem, né? O Cocum ele foi produtor, né? É, e depois superou. E também foi produtor nesse filme. Mas assim, é interessante que, assim, como tudo, tem os dois lados, né? O cinema não é Rendendo um diferente, documentário está de bom tamanho. A princípio, sim. Eu acho que vale a pena investir na condição da realidade. Agora, é um prato cheio, né? Quer dizer, algumas coisas dessa história, elas são mais ricas, às vezes, que muito filme de ficção científica. Mas dá a impressão que é uma grande ficção científica, né? É aquele tal negócio, as partes mais incríveis dessa história são as que são verdadeiras, né? Então isso aí a gente também tem consciência, né? Então, claro, dá para fazer um filme, dá. Vai parecer ficção científica? Vai, mas não é uma realidade. Né? Mauri, obrigado. Esperamos você mais vezes aqui no Comer com os Deus. Tá ótimo, obrigado, agradeço. E a gente encerra falando que dia 14 de julho, nesse domingo, às 6 horas da tarde, no Auditório do Discernimento, acontece a cerimônia de lançamento da Ectolab, a Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia. Todos estão convidados para participar do lançamento oficial da Ectolab enquanto instituição conscienciocêntrica. Não perca, você é nosso convidado. Obrigado, amigos, e até o nosso próximo encontro em mais um Comer com os Deus.